Amém. Apocalipse, cenáculo. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Apocalipse 2, versículo 9. Enquanto a igreja vai abrindo, faço meu anunciamento a todos que estão pela internet, pelo horadaverdade.com, que estamos ao vivo em nome de Jesus neste momento, dia 11 do 12 de 2014, transmissão diretamente da sede da Igreja Cenáculo Fé em São Paulo, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus, campanha O Toque da Trombeta. Deus abençoe a todos os membros, aos demais convidados de Jesus que nos assistem, que participam de coração aberto de tudo que Deus tem falado aqui nessa igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, entre aspas, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém! Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Jesus. Pode sentar, irmão. Amém. Texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 9 até o verso 11, para quem preferir. Como todo mundo percebeu nessa leitura aqui, o Senhor se dirigiu para falar à igreja de Esmina, das suas tribulações por causa da fé, do que ela sofreria por ser fiel, das discriminações por ela não ser materialmente rica, e identificou uma coisa que eu vou usar hoje para pregar, o que o Senhor me orientou, que era uma oposição, da qual o Senhor a qualificou como sendo sinagoga do diabo, templo de Satanás, daqueles que não eram judeus, mas se diziam judeus, aonde o interesse deles era investir tribulação, investir perseguição e até assassinato contra irmãos na fé, para que eles não tivessem a liberdade e o direito de professar essa fé e ser fiel ao Senhor. Então é mais do que evidente que Deus está tratando aqui com essa igreja de um fundo histórico, de um problema que ela enfrentava na época, que era exatamente a infiltração do satanismo, os problemas que não é diferente, que nós estamos enfrentando também nos dias de hoje, a nível de falsidade cristã, de muitas igrejas que também foram criadas com fachada cristã, mas são templos maçônicos, templos satanistas, e se percebe que os tais estão à mercê e a serviço do diabo, conscientemente. E uma das suspeitas que eu dou aqui é a Universal do Reino de Deus, que nunca se tratou de uma igreja, sempre foi uma igreja de fachada do satanismo, a nível de pregação, orientação, de estratégias, de história, enfim, você vai chegar nesse conceito. Mas o meu objetivo de ter lido esse texto aqui, irmãos, não é de dar superioridade ao diabo. Eu não estou aqui para dar superioridade ao diabo, a Satanás, mas tenho que tratar desse assunto porque é bíblico. E mais uma coisa, irmãos, também não vou falar do quanto o Senhor venceu, triunfou e superou essa força, que se você é crente, você vai confiar nisso.
que o diabo não dá um passo à frente sem antes consultar o Senhor. Então o objetivo dessa pregação aqui não é anunciar aqui sobre os irmãos que estão aqui nessa noite a superioridade do Salvador, do Cristo, sobre o diabo, que isso é fato. Para o cristão, para o crente, é fato. O diabo é tão sujeito às ordens do céu como nós aqui. Mas o meu propósito hoje aqui é identificar sociedade, indivíduo e igreja satânica, que por mais que tenha uma placa, uma denominação cristã, isso não a faz cristã. É fato, está aqui. Não é porque você diz que você é judeu, que você é judeu. A partir do momento que você não corresponde às regras, à natureza dessa afirmação, você é um mentiroso. É o que Jesus falou aqui para a igreja. E isso serve para qualquer coisa. Qualquer afirmação tem que ter raiz, natureza, procedência, legitimidade, até para servir o diabo. Quem concorda diz amém. Que é o que nós exigimos aqui como servos do Senhor Jesus. Que a partir do momento que nós estamos dentro de uma igreja, que ela corresponda à autoridade máxima dela, aos princípios que ele ensina, aos mandamentos que ele determina, aquilo que ele pede para o seu corpo, para a sua igreja, para os seus fiéis. Mas nós temos uma realidade para enfrentar aqui. O fato de muitas pessoas serem dadas ao diabo, ao Satã, e não reconhecerem essa aptidão espiritual, demoníaca, e ficarem chamando de Deus, de Jesus, aquilo que anda fazendo por aí de errado, dando denominação cristã para aquilo que é contraditório. Então faço, meus irmãos, aqui um apelo que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Satã na Bíblia Sagrada, Satanás na Bíblia, se traduz como adversário. Não nos voltemos para a questão da divindade da pessoa desse ser, mas do que se propõe o nome. E eu já vou chegar lá na frente, que é isso que muito se prega no satanismo. O que representa o Satã, não exatamente aquilo que ele é. Então, Satã na Bíblia quer dizer tudo que produz reversão, oposição adversária ao que Jesus pede. Então eu vou pedir para a igreja abrir o texto de Mateus 16, 23, e vou fazer um acompanhamento com vocês aqui, para identificar onde está essa força adversária no homem. Tá? Por quê? Porque Satã, na Bíblia Sagrada, no Evangelho, é tudo aquilo que se opõe ao Evangelho, conforme os relatos do ministério do nosso Senhor. Satanás, demônio, capeta, cão, entenda como você quiser, é qualquer coisa que represente uma posição adversária àquilo que Jesus quer manifestar. Então, como todo mundo percebe, eu posso não ter um pacto com o diabo, mas se eu tenho aptidão e versão em me opor ao que Jesus representa, ao que ele ensina, automaticamente para a Bíblia Sagrada, eu sou o diabo em pessoa. Então, é a palavra que nós vamos usar aqui, adversário. Se a palavra Satã para você é pesada, então vamos usar a tradução certa para isso, adversário. Então temos um primeiro evento aí, do diabo usando oposição através de seguidores do Senhor. Lê o texto aí, Mateus 16, 23.
Então, para o nosso Senhor, o diabo já estava em Pedro a partir do momento em que ele rejeitou o pensamento cristão, o pensamento da cruz, o pensamento da obra expiatória do nosso Senhor. E nestas palavras Jesus tratou o seu discípulo: afasta de mim, Satanás. Porque o que estava falando por aquele homem ali naquele momento era o adversário. Toda como que as coisas são, né? Tem muita gente que chama de ideia isso que a Bíblia está chamando do quê? De coisa satânica. Muitos até chamam isso de liberdade de expressão. Mas para o ministério do nosso Senhor, qualquer coisa que se opusesse ao que ele veio representar, para ele era o próprio diabo. Obviamente as pessoas não vão lidar com esse parecer honestamente, mas deveria ser a nossa obrigação, porque tem muita gente que acha que o diabo, o demônio, só se manifesta por meio de possessões demoníacas incontroláveis, por meio de manifestações sobrenaturais que faz a pessoa ranger, pular, comer vidro, comer pé de mesa, entendeu? Levitar, pular as estrelas, sair voando que nem um urubu. Mas para o nosso Senhor bastava uma expressão contrária ao que ele ensinava, ou que ele representava, para ele qualificar como sendo o próprio diabo manifesto. Então nós somos obrigados a lidar com esse parecer, interpretar certas posições humanas, e admitindo que por detrás dessas ideias e dessas manifestações que o povo acha que pode ter sem consequência, para o Senhor bastaria ele dizer: afasta de mim, Satanás, para muita gente aí. E você vai dizer para ele: Senhor, o Senhor está julgando. O Senhor está julgando, não pode julgar, porque da forma que o Senhor julgar, será julgado. Você vai falar isso para ele também? Ei! Não, né? Você não é burro, né? Você não é tonto. Você fala isso para mim. Você fala isso para aquele lá que tenta ser fiel com a palavra, mas para o próprio Cristo, para o próprio Senhor, você não vai ser louco dizer para ele: você está me julgando, hein? Você está me tratando com desrespeito, hein? Mas é o que ele falaria e faria diante de muitas oposições que chamam de liberdade de expressão. Então o diabo usou seguidores também do Senhor. Tome cuidado com isso. Lucas 22, 31, o Senhor orou por Pedro, intercedeu por ele, não desistiu dele por causa disso, porque sabia que aquele homem estava tendo luta para ter uma conversão profunda com o Senhor. Obviamente, o que quer dizer para nós aqui nessa noite, que mesmo que você tenha problemas com divergências e oposições ao que Jesus ensina ainda dentro de uma igreja, se dizendo cristão, não quer dizer que está tudo perdido para você. Oremos ao Senhor para que isso seja mudado na tua vida. Mas enquanto o adversário estiver aí na tua consciência, na tua vida, você é o diabo. Certo? Ou então a Bíblia está errada, quem está certo é você. Eu só sou feito de partes humanas. Mas para o meu Senhor, tudo que se opõe a Ele é o diabo. Texto de Lucas 22, 3. O Satã também esteve ativo em Judas Iscariote, como segue João 13, 27 e 13, versículo 2. Mas pode ler João 13, 27 aí, meus irmãos, em voz alta, por favor. Vai, cenáculo. João 13, 2. 13, 2. Lê o 27 agora. João 13, 27, lê bem alto.
Amém? Então vamos lá? Todos nós sabemos aqui que o que operou e foi ativado em Judas Iscariotes foi traição. Ele traiu o Senhor. Ele invejava o Senhor. Agora, o Evangelho faz questão de dizer o quê? Que o lapso, a inconsequência desse homem, a desgraça que ele cometeu, não foi um fator de fraqueza espiritual. Mas coisa do diabo, o diabo entrou nele, estava nele, e o orientava e induzia a ser o que ele foi. Obviamente, outro problema dentro da igreja, que muita gente trata fraqueza espiritual, que comete perjúrio, traição contra a aliança do Senhor, como coisa de fraqueza espiritual, de momento, de fragilidade, de problemas temporais. Mas o Evangelho faz questão de chamar isso o quê? De coisa do diabo. O diabo entrou nele, por isso que ele está desse jeito aí. Obviamente você não é obrigado a concordar comigo, mas é obrigado a concordar com a Bíblia. Se você não tiver a mesma interpretação, então dê a sua. No lugar da tradução adversário, Satã, diabo, o Senhor não colocou fraqueza humana. O Senhor não colocou um momento difícil. Não, o diabo entrou nele, ele estava com o diabo no corpo, o diabo induziu, o orientou, porque ele também quis, a ser o traidor do corpo de Cristo, a ser o traidor do Senhor. E o que Jesus disse para ele? Ó, o que você tem para fazer, vai e faz logo. Para de enrolar. Que eu acho que é o que muito pastor dentro da igreja deveria fazer com quem está aí cozinhando a bronha. Vai! Fazer logo o que você está com vontade de fazer, rapaz. Por quê? Porque o Senhor entende que a liberdade do povo aqui de operar vida é uma forma de decisão que Deus não vai influenciar, usurpar, tomar esse direito. Então é uma coisa meio cômica que eu vou te dizer. Pastor, ora por mim. Oro, mas o que você decidiu dentro de você? Pelo amor de Deus, vamos parar de fazer os irmãos na fé de idiota, gente. Ora por mim por coisa que você não quer ser. Ora por mim por coisa que você não quer fazer. Como isso? E daí você vai tratar a coisa biblicamente no problema dele. Olha, irmão, você está com o diabo no corpo. Não, eu estou com fraqueza. Mas você está traindo. Pois é, mas é porque eu estou fraco. Eu estou decepcionado. Eu tive uma decepção muito grande na minha vida. Mas você está vendendo Jesus por moedas. Você está vendendo o Senhor por qualquer coisa, rapaz. Mas é um momento. Tem muita gente que chama isso até de desviado. Alguém que esteja desviado do caminho do Senhor, volte para o Senhor agora. Um dos apelos mais evangelísticos que eu já ouvi. Volte, desviado do caminho do Senhor. Essa palavra não tem no Evangelho. O que tem no Evangelho é a leitura daquilo que os homens querem ser e que poderão ser, seja para o bem ou para o mal. Então não há, numa sociedade adversária, contraditória, oposta a Cristo, compreensões de Deus. Há solução para eles se eles quiserem, mas compreensão porque eles fazem, não. Guarda isso. Você quer tratamento especial para o demônio que está no teu corpo? Você quer tratamento especial para as coisas erradas que você anda fazendo com o nome de Jesus? Você quer chamar de irmão aquilo que a Bíblia chama de Satanás? Condolências e politicagens feitas
satisfeitas com o Evangelho, mas o meu Senhor não era dado a isso. Aquele que mete a mão no prato comigo está me traindo, e o diabo está nele. Está claro para você? Está claro para essa igreja? A quem respeitamos mais, né, cenáculo? Aos homens ou a ele? É o que eu tenho dito para vocês aqui, a autoridade é da palavra, não é nossa. Nós não somos juízes, mas a palavra julga. Vamos deixar de ser frouxo, de ser inconsequente e irresponsável. Vamos aceitar as coisas como elas são. Vamos julgá-las, discerni-las, compreendê-las à luz da palavra. Porque o satanismo se infiltrou dentro da igreja, por esse fator. Por muitos não quererem interpretar ao pé da letra, como o Senhor fez aqui, no caso desse traidor e no caso do seu discípulo que queria impedi-lo de se sacrificar pela salvação da humanidade. É isso que você tem que dizer para quem se opõe ao que Jesus te pede: afasta de mim, Satanás. Primeira João 3:8. 1 João 3:10. Lê o 8 e o 10 para o pastor em voz alta, por favor. Pode ler. 1 João 3:8 e 3:10. Lê o versículo 10. Amém, João. Amém, tá bom. João foi severo na colocação dele. Não, ele segue a normativa. Quem peca é do diabo. Para o apóstolo João, quem está entregue ao pecado é filho do diabo, porque o diabo é como ele. Por isso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque Deus quer deixar separado bonitinho o que é e o que não é. Mas daí entra dentro do movimento evangélico, eles misturam tudo, ainda bota gergelim, ainda bota cobertura especial, ainda bota cereja e joga esse bolo para Deus comer. Toma, Senhor! Uma mistureba. Então, como a palavra de Deus enxerga, compreende, entende, identifica uma sociedade anticristã, uma sociedade governada por Satanás, um indivíduo governado pelo diabo, uma igreja de fachada que o pastor dela é Satanás. O que a Bíblia dá de subsídio para a igreja compreender e entender tudo isso? É fácil, é só olhar lá e ver o nível moral, espiritual daquelas pessoas que congregam ali. Se elas estão ou não tementes e fiéis à doutrina que se zela na fé. Não vamos ser mais condolentes, pastor. Calma. Vamos ser mais respeitosos. Vamos abrir uma sindicância para atender esses problemas aqui como fraquezas humanas, necessidades fisiológicas, lapso, convulsão, problemas psicológicos, falta de estima, pânico, falta de dinheiro, de oportunidades, de sexo. E o evangelho vai lá e dá licença, sai, porcaria dos infernos. Aonde estão as marcas do pecado, estão os filhos que servem o diabo. Você pode não acentuar, mas a Bíblia acentua. Ela pontua, ela identifica. Do outro lado da igreja de Esmina estava lá o templo de Satanás, que muitos chamavam de sinagoga, mas para Jesus aquilo funcionava para o cão, para as trevas, e mandou a igreja enxergar assim. E é o que nós deveríamos estar fazendo nesse momento agora, colocando dentro da igreja que Jesus introduziu, instituiu
na terra as qualidades que ela precisa ter para ser igreja. E se ela quer abrir mão dessa vocação, dessa conduta, dessa norma, dessa inspiração, dessa regra, desse método, é um direito dela. Mas eu não vou poder chamar de coisa cristã a aberração, a versão adversária. Eu não posso chamar de coisa de Deus uma porcaria como essas que estão sendo vendidas como coisa de Deus. Olha, meus irmãos, a questão aqui é a seguinte: por isso que a gente sofre como cristão, porque Deus pede para nós termos caráter e personalidade, cenáculo. Pede para nós termos diligência, firmeza, obediência, temor pelas coisas sagradas. Meu Senhor já dizia: não tema aquele que mata teu corpo, tema aquele que pode fazer a tua alma perecer no fogo do inferno. A ele vós deveis temer. Deus abriu o céu da terra e disse para os discípulos e para Pedro: não é a Moisés e a Elias que vocês devem obedecer, mas a ele que vós deveis obedecer, porque ele é meu filho. Mas não é assim como as pessoas estão lidando com as coisas de Deus. Estão dando aos filhos do diabo filhos para Deus, irmãos. As marcas do pecado estão se transformando em marcas cristãs. E isso tem que ser banido do nosso meio. Essa ideia de que Deus compreende, entende, aceita, tolera aquilo que é adversário, oposto. Se você é um crente, não pode soar para você como radicalismo que eu estou pregando aqui. Tessalonicenses 2,18 diz que Satanás é aquele que impede a obra missionária dos cristãos. Marcos 4,15 diz que Satanás também é tudo aquilo que arrebata a boa semente, o evangelho do coração dos homens. Olha aqui, ó. Qualquer coisa que impeça a igreja de tornar o conteúdo do evangelho um serviço de consciência e pregação na sociedade, que pode ser até pastor, até igreja, que eu já vi esse tipo de oposição vindo para cima dessa igreja aqui. Estou sendo processado por um que é deputado e pastor pelas acusações que eu fiz contra ele, pela má conduta dele, para você ter uma noção, uma ideia. Como é que eu vou chamar esse cara de irmão? O que impede o evangelho de ser quem ele é, tem o nome Satã. O que furta do coração dos homens a pregação da verdade do evangelho não pode ser chamado de anjo, mas o próprio Satã. Não pode ser chamado de erro de interpretação, não pode ser chamado de opinião pastoral, quando muitas igrejas se acham na liberdade de ficarem falando o que querem. Se elas estiverem furtando do coração dos homens a verdade de Cristo para poderem implementar filosofias ou outras coisas a nível de visão comercial, eu não posso dizer que esses homens são homens normais, mas gente governada pelo diabo para ceifar vidas, para dar a Satanás essas almas. Eles trabalham para isso. E é a posição que a Bíblia Sagrada, que o Evangelho do nosso Senhor pede para a igreja ter. Marcos 13:38 diz que Satanás é tudo aquilo que governa o mundo para um lado oposto, diferente. O diabo é o líder mundial, o governador do mundo. Pode ler Marcos 13, versículo 38, para você não ficar aí nesse momento agora tão sozinho. Pode ler. Pode ler, Senar. Vamos. Marcos 13, 38, em voz alta. Vai, cenáculo. Ah! Não! Quem? Então vê, lê o 37 então.
Não. Deixa isso para um outro culto então. Mas em tese, o meu Senhor disse o seguinte: o mundo jaz de quem? Do maligno. Quem governa o mundo então? O maligno. Então como é que eu posso ter entendimento e compreensão de que Jesus nesse momento está representando versões políticas, estadistas, patriotas, constituições, gerando leis, regras por intermédio do sistema? Se o Senhor vai perante a igreja e diz o seguinte: olha, quando você olhar para o mundo, o príncipe dele é o diabo, como também ele falou pelo seu próprio evangelho. Quem concorda diz amém. Ah, mas será que Deus não pode fazer uma parcela, pastor? Bom, se você quiser tentar, fica à vontade. Mas eu não vejo meu Deus constituindo república. Eu não vejo meu Senhor orientando, entendeu? A proclamação da república, enfiando um alfinete em quem proclamou e dizendo para ele: proclama, proclama, proclama. Eu não vejo meu Senhor ali participando de nenhuma dessas atividades que estão operantes, desenvolvendo um governo que o anticristo vai usar no futuro. Então tudo aquilo que está no mundo é apto para ser governado pelo diabo, pois tem a cara dele, o gosto dele, a ideia dele. E nós não podemos de maneira nenhuma parcelar isso, relativizar isso. Por quê? Satã é tudo aquilo que representa versão adversária. É tudo aquilo que representa oposição. É tudo aquilo que representa guerra, conflito, rebelião contra as coisas que Jesus pede, que ele ensina, que ele prega, que ele fala. Então nós precisamos nessa noite admitir, cenáculo, que esse templo satânico está no nosso meio, que aqueles que congregam na igreja de Satanás querem ser nossos irmãos na fé, que há líderes nesse momento com a Bíblia debaixo do braço, não trabalhando pelo reino, mas trabalhando para o inferno. Não trabalham para Jesus, mas trabalham para o diabo, porque representam uma reversão, uma oposição. E nós precisamos admitir, reconhecer o que a palavra de Deus está nos dando aqui nessa noite. Um comunicado. Você também é um adversário? Porque de demônio, Satanás, você não quer ser chamado. Você não aceitaria nunca ser chamado. Bom, mas eu usei a Bíblia para lhe mostrar que a palavra Satanás está lá presente no ministério do nosso Senhor, representando sempre, em todas as circunstâncias, uma oposição. Representando em todas as circunstâncias uma guerra, como João 8,44. Ele trabalhou os inimigos de Jesus, e o Senhor disse sobre todos os que se opunham a ele, que eles eram pertencentes ao diabo. João 8,44, pode ler. Aleluia. O vosso pai é o diabo, porque o mesmo que ele faz comigo, vocês também fazem. Vocês são meus adversários, são mentirosos, não querem a verdade. O vosso pai é o diabo. É uma afronta, um desrespeito que o Senhor fez com eles, não é? Quem está certo é a filosofia, e ficar dando condolências, respeito, liberdade de ideia, expressão, ao invés da ofensa, ao invés da discriminação. Mas meu Senhor foi um impacto para essas questões. O diabo é pai de todo mundo aqui que desrespeita e não obedece o que ele fala. Então que você se ponha no teu lugar hoje aqui. Assim como também os demais ministérios que servem ao diabo, parem de falar que servem ao Senhor.
Porque se o mandamento deles é a reversão, se a doutrina deles é ser adversário do que é verdadeiro, então, filho, sai de lá, porque o que está lá é um mecanismo que engrandece o que eu estou pregando aqui, o reino do diabo. Não é a Deus que eles servem, quando querem ser adversários, quando querem se opor, quando não querem aceitar, quando não querem concordar, quando não querem obedecer, quando não querem ser verdadeiros e são mentirosos. O diabo opera neles. Não chama de fraqueza espiritual, tá? Vamos aceitar isso aqui. Então vou fazer uma coisa com você hoje aqui. Eu usei a palavra de Deus, usei a base do Evangelho para lhe dizer que o diabo está em tudo aquilo que representa contradição ou movimento adversário ao que ele prega. Mas entrando lá, na confissão de fé do templo satanista, entrando no pensamento do satanismo, procurando consultar o que o satanista pensa, eles dizem o seguinte: para você ser um satanista, você não precisa adorá-lo como divindade, como um ser, se pactuar, cortar os pulsos, jorrar sangue, aquela coisa que também há nesse nível aí. Para ser os satanistas, para eles, que dizem que não acreditam em divindade, em Deus, em espíritos, e são mentirosos porque eles acreditam sim, mas eles são da opinião que todo satanista, basta ele representar o que o diabo gosta, pensa e quer, que ele é um satanista. Ele pode não ter a parte religiosa, mas se ele tiver o perfil, ele é um satanista. E nos sites do satanismo, todos eles são a favor desse pensamento aqui. Não precisamos adorar o diabo como divindade nem como ser. Satã representa a ideia, o pensamento, a versão, o perfil das pessoas. E eu me assusto com isso, porque é a única coisa que eu posso falar desse nível que é convincente, que eles deveriam até pregar dentro da igreja isso, que Satã pode estar sendo representado pelo que as pessoas vivem, pelo que as pessoas pensam. Eu vou ler 9 regras, 9 mandamentos de quem serve a Satã, ao diabo, oficialmente. Escuta. Satã representa a indulgência ao invés de abstinência. Satã representa a existência vital ao invés dos sonhos. Satã representa a racionalidade. Satã representa a bondade para quem é bom. Vingança ao invés de misericórdia. Responsabilidade para quem é responsável. No caso satanista, né? Satã trata o homem como outro animal, mais maligno de todos, por causa da sua intelectualidade. Já vou explicar, tá? Satã representa tudo que é pecado. A gratificação física, mental e emocional das pessoas. Satã representa o que é melhor para a igreja, o melhor amigo da igreja, porque mantém a igreja no mercado há todos esses anos, obviamente pelo que ela prega, o liberalismo. Então há 3 filosofias no satanismo que fazem o satanismo estar dentro da igreja hoje aqui. A primeira delas, que te comprovei pela Bíblia: o individualismo é fundamental para um satanista. Basta ele representar o individualismo que ele já é um satanista nato. A orientação para quem quer ser individualista é a seguinte: descubra a sua própria sexualidade,
Tome consciência da sua personalidade, a que você quer ter, e decida suas ambições na vida. Porque o Deus aqui é você. Então, para os sites satanistas, se uma pessoa aspira à autonomia nas suas decisões, formando caráter, personalidade, formando projetos pessoais sem base da vontade de Deus, ele já é um satanista pelo que ele representa, irmãos. Que para mim é convincente porque tem base no Evangelho. Olha, qualquer coisa que represente aí contra Cristo, oposição, movimento adversário ao que o Evangelho prega, não chama de fraqueza humana, nem de problema humano, mas chama coisa do diabo. E a mesma coisa que a doutrina evangelística prega, orienta a igreja a discernir, a denominar, eles também levam ao mesmo ponto, ao pé da letra. Você não precisa se pactuar com o diabo para ser um satanista. Basta você amar você mesmo e tomar as decisões por você mesmo, que você já tem tudo que o diabo gosta. Como as coisas seriam diferentes se as pessoas fossem mais honestas em dizer o que são? Eu costumo dizer para a igreja, quando Deus me dá a oportunidade, que a melhor igreja que nós poderíamos ter é onde as pessoas pudessem entrar como elas são, ao invés de fingir ser o que elas querem ser. E isso não acontece aqui. Você pode estar falando hoje aqui nessa noite, na tua cabeça, de que você não tem o diabo no corpo. Mas basta você representar o teu eu, que para o Evangelho você tem o diabo no corpo, e para o satanismo você é um discípulo de Satanás nato, porque você é incontrolável, insubmisso, rebelde, quer liberdade, gosta da liberdade, da sua autopromoção, acha que pode definir a sexualidade que quer, definir o caráter que quer, a personalidade que quer, porque nasceu assim, porque é assim que eu devo ser. Ouça a voz do seu coração. Pronto, acabou, já era. Ouça a sua intuição, já era. Você não tem coragem de dizer, mas eles têm. Que se você pedisse hoje lá no satanismo um lugar para sentar, eles iam te dar. Só pelo fato de você querer ter uma autonomia no que você quer ser. Para que eu vou ficar sofrendo aqui nessa igreja? Recebendo caixote, recebendo chicotada, açoite, disciplina, obediência, submissão. Eu quero a liberdade. E posso ter a minha sem ser um adorador do diabo. É assim que eles pensam. Posso viver como a minha consciência me manda, sem ser um adorador do diabo. Ops, para parar. Vazio você não vai ficar. Alguma coisa está dentro de você. E nós estamos identificando aqui. Os irmãos que não estão lutando aqui para dar a Jesus uma vida cristã, temente, fiel, santa, vocês são o quê? Qual é o nome que você vai dar para isso? Ei, irmãos! Como que nós vamos chamar esse povo? Que racha os dentes, coça os ouvidos, com
quando ouve Jesus falar. Pois é, nós temos um problema seríssimo dentro das igrejas hoje, que precisa ser tratado como o mal do século. E eles estão querendo mascarar isso como uma renovação e uma nova identidade que a igreja está buscando agora no século 21. Vai para os quintos dos infernos, filho dos capeta, do cão, filhos do diabo. A igreja está vivendo um novo momento na tua cabeça, nas tuas ideias loucas. Então a melhor coisa é o satanismo para você que está querendo virar homossexual. Descobriu a sexualidade? Agora vai nascer barba, vai nascer pelo, vai nascer... que mais vai nascer aí também? Realmente é um direito teu. Mas não com Deus, não com a bênção dele. Já demos um nome hoje aqui, para quem quer a sua própria personalidade, para quem quer puxar papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia. Me pareço muito com eles. Você quer? O endereço a gente dá. Igreja do diabo, para aqueles que querem autonomia. Teu pastor vai ser Satanás, teu pai vai ser o cão. Faz a tua escolha aí, filho. Eita, tem que ficar preocupado aqui quem está de mão dada com ele. Eu não estou nem um pouco preocupado no que Deus está falando aqui. Não quero nenhuma liberdade para ser o que eu quero, não. Estou nem refugo a minha liberdade. Estou nem refugo os meus sonhos. Estou nem refugo a minha glória para ganhar Cristo. Foi a opção que eu fiz. E me alegro de ouvir meu Senhor falar: afasta de mim, Satanás. Mas é teu discípulo, Senhor. Mas o diabo está nele, afasta. Sai dele. Porque você se opõe ao pensamento cristão. Segundo ponto. Satã, segundo eles, é o símbolo do homem vivendo em sua natureza dita e magnífica. Quer dizer o seguinte: Satã representa tudo que é autoidentidade, baseado em formas pessoais. Satã representa toda a coragem que faz as pessoas quererem crescer na vida e se adequar às mudanças. Ambição, metas pessoais, sonhos próprios, querer conquistar o mundo. Na teologia, esse segmento representa existencialismo. Para quem é bom pesquisador aí, pode pesquisar. Esse segmento está na igreja, já esteve na igreja desde o movimento iluminista, se mantém nos dias atuais. Toda regra que se faz convincente, boa para ser seguida, é aquela que faz o homem existir concretamente. Ele tem que ser feliz, ele tem que ser realizado, ele tem que ser próspero, ele tem que ser isso, ele tem que ser isso, ele tem que ser isso. Daí eu vou lá no Evangelho e pergunto para o meu Senhor: Senhor, o que o Evangelho tem a dizer para mim? Uma felicidade a qualquer custo. Daí o meu Senhor já pega o cajado, o 3/8 dele, já direciona para a minha cabeça e diz assim: o negócio é o seguinte: o Evangelho confiscou qualquer realização humana que afete, transgrida o princípio da palavra de Deus. É o Evangelho que tem que ser feliz, não é o homem. É o Evangelho que tem que ficar rico, não é o homem. A preferência é o que Jesus quer, não o que o homem quer. Quem conhece a doutrina sabe, diz amém. Quem conhece aqui diz amém. Você está falando amém meio fraco, estou desconfiado de você. Eu não existo mais.
Ninguém olha para mim. Eu não sou feliz. É assim que começa. Eu não tenho colhido. Não tenho tido resultado. Daí o diabo fala: esse aqui é meu. É esse. Eu não tenho o que eu mereço. Eu mereço muito mais. Eu sou lindo, maravilhoso, justo. Eu preciso ter mais. Eu tenho que existir. Então aí o diabo fala lá: opa, isso é meu, porque eu te encorajo a isso. Aleluia! Felicidade a qualquer custo, negar. Vamos, acelera, é isso mesmo. Que se dane os princípios. O que Deus quer. Entra naquela igreja lá, isso mesmo, que a palavra lá está prontinha, para te dar toda essa vaidade, esta ambição, para te dar toda esta dinâmica, para você poder chegar lá na ápice, lá no alto e ser alguém entre os homens. Você tem que existir, todo mundo tem que te respeitar, as pessoas precisam te considerar. Conquista, avança. Qual é a sua meta de 2015? Aumentar 20% do que você é. Continua. É isso. Daí os crentes vão num rumo diferente. Por quê? Porque independentemente dos resultados, independentemente das respostas, das circunstâncias, ele sabe a quem ele tem que servir, amar, privilegiar, respeitar, colocar em primeiro plano. 2014 não foi um ano muito bom para mim, mas foi bom para ele. Então eu me sinto realizado. Eu como homem, eu vejo que eu como homem eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada. Eu como homem eu não tenho o que eu sempre sonhei. Mas em compensação, quando eu olho para o meu Senhor, eu olho para o Evangelho. Daí eu vejo 20 anos da minha vida ali, dedicados a Ele, trabalhando e servindo a Ele. Então eu me sinto realizado por isso. Se perguntarem para mim e disserem assim: o que você ganhou aqui nessa terra? Vai ficar aquele barulhinho, cri, cri, cri. Mas se perguntarem para mim: o que Jesus preparou para você no céu? Daí eu vou dizer: muito mais aqui na terra. Ele preparou para mim lá na glória. Muito mais do que o homem pode ganhar. Ele preparou para mim lá na glória. Então eu me sinto realizado. Satã representa toda a reserva do poder humano. Eu tenho. Tem o quê? Eu devo. Eu preciso. É hoje. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Vou sair daqui dessa casa hoje para conseguir o que eu quero a qualquer custo. Vai roubar? Vai roubar um banco? Já preparou o 38 a 9mm? Vai assaltar? Tá quase, hein? Não demora muito, você fala: levanta a mão aí. Não vai demorar muito não, você está roubando aí os carros blindados na rua, hein? Vai estar com uma máscara preta no zóio, entrando aqui na igreja aqui e assaltando a igreja também. Porque ele precisa ter o iPad, o iPhone número 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40. Por isso que ele está amarelo desse jeito. Porque o torpedo do outro chega mais rápido do que o dele. O dele precisa orar para chegar. Ele olha no celular do outro e fala assim: o dele é melhor do que o meu. Então o diabo é a favor que essa doutrina aconteça, de que todos aqui sejam realizados mentalmente, fisicamente, independentemente se fraude ou não os princípios da fé.
Como todo mundo percebe, Satã representa a antropologia. Ele adora pôr o homem no centro, dar uma reserva de poder para ele, fazer a chama dele dentro dele acender, fazer até as fumacinhas entrar, sair pelo o ouvido, pelo nariz, de tanto fogo que está dentro dele. Está queimando, está ardendo. Eu preciso subir, eu preciso chegar lá. Silvio Santos chegou. Pois é, vai perguntar para ele o que ele não teve que fazer. Mais uma coisa que eu quero dizer aos irmãos para fazer você refletir. Estamos na igreja certa, Senado? Estamos servindo e professando o Senhor certo? Com todas essas ideias aqui, Jesus é uma coisa errada para nós, não é? A virtuosidade de um satanista é a seguinte: seja seu próprio Deus. Pessoas fortes e inteligentes não podem dedicar o seu tempo com indivíduos fracos, que sempre demandam atenção e cuidado sem dar nada em troca. Viva de acordo com os seus instintos e vontades individuais. Qualquer conceito de sacrifício é rejeitado como aberração. Amor aqui não existe, compaixão e misericórdia não existe. Para nós, nada que não traga lucro não pode ter sacrifício. Se não der lucro, não pode ter sacrifício. Seja forte. Não perca tempo com os fracos. Não ame quem não te ama. Não tenha misericórdia de quem não merece. Se você falar para ele parar e ele não parar, vai e mata ele. Aperta o botão da pena de morte para quem tem crimes absurdos, tá? Ponha na ideia da tua cabeça que há certos crimes que devem ter pena de morte. Você pensa igual a ele. Não seja fraco, seja forte. Não se sacrifique por coisas que não vão te dar lucro, satisfação, alegria. Então onde entra Jesus nisso? Não aceite uma igreja que não te faça rico. Então não posso ser pastor Daniel e nem cenáculo da fé, né? Siga teus instintos e os teus interesses. Privilegia o lucro. Tem gente que pensa assim. Vive. Satã representa isso. O individualismo. Satã representa o homem no centro. Satã representa a individualidade, o instinto, aquilo que anda de acordo com o lucro próprio. Então, para alguns que estão me ouvindo hoje aqui, ou outros que você talvez conheçam, a melhor igreja não é a igreja cristã para eles. Aonde há autonomia, liberdade e poder humano, não há espaço para Jesus ser nada. Se houver alguém aqui nesse culto hoje, que entrou aqui para ter, da parte do Senhor, uma esperança, de que você possa servi-lo assim, dividido, comprometido, contaminado, esquece, porque ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. De um desses lados você está. Não interessa o pastor e a igreja e o que eles falam, interessa o evangelho, o que ele te diz. Porque basta você representar o que o evangelho te diz, para ele te dizer: você é filho de Deus. Basta você representar.
a reversão do que ele prega, ser o adversário do que ele ensina, para o diabo te querer como discípulo dele. É simples assim. E eu quero saber aonde é o meu lugar nisso tudo que eu estou pregando aqui. Que oração e intercessão aqui nessa noite não vai solucionar se o povo que está me ouvindo aqui não tomar uma decisão, não saber de que lado está. E o Senhor está te chamando para esse compromisso aqui nessa noite. Você pode não querer ser chamado de filho do diabo, mas já tem gente te chamando disso, e até querendo te chamar para congregar com eles lá, porque você é igualzinho eles. Sirva para quem tiver que servir aqui. Não, pastor, não é o que eu quero. Eu quero servir ao Senhor. Ah, filho, então você vai precisar mudar em algumas coisas que você está vivendo aí. Então baixa a guarda, amolece, se conserta, se converte, que daí nós vamos começar a falar de um processo com Cristo. Mas enquanto você ficar com essas ideias malucas na tua cabeça, achando que o que você está vivendo é um plano de amor com Deus, debaixo de toda essa discordância, sinceramente, nem no satanismo eles vão aceitar isso de você. Você chegar lá e dizer para eles: eu sirvo a Jesus, eles vão dar risada na tua cara. Ué, mas você faz tudo o que eu faço. Você é igualzinho eu, né? Eu não fiz o pacto que a Xuxa fez. Eles vão dizer isso para você. Eu não tomei sangue de bezerro, de bode. Escrevi 666 na testa. Não fiz nada disso. Mas convivo, gosto da ideia de ser livre, de existir a qualquer custo, ser feliz a qualquer custo, ter poder de decisão, ser forte perante os fracos, guerrear pelos meus interesses, etc, etc, etc. E nós vamos dizer para esse tipo de demônio aqui nessa noite: sai, Satanás, pelo sangue de Jesus dessa vida, não carece de exorcismo, o que eu estou tratando aqui de púlpito hoje, carece de uma decisão. Eu não entrei dentro da igreja para abrir uma sinagoga para o diabo. Não aceitei o meu Senhor Jesus e virei pastor para dar ao diabo um mercado, um templo, uma igreja. Por isso que eu sofro e padeço, porque o meu interesse com o evangelho é Cristo. Você pode não entender o que eu estou falando aqui, mas há irmãos aqui nessa igreja que sofrem comigo a causa desse evangelho. Sofrem comigo por quererem buscar responsabilidade com isso que eu estou pregando aqui. Mas há outros aqui nesse ministério que conflitam, que sangram, que choram e até procuram nos mudar. Quantas guerras que eu já não travei nessa igreja aqui, para isso não subir aqui em cima e travar o que se prega aqui. E continuamos lutando. Eles fazem biquinho, eles choram, nos chamamos de injustos, de gente sem amor, porque eles querem tratamento especial como coisa do capeta. Me expulsaram da igreja. Eles estão tudo me assistindo aí, os mascarados. Não tem coragem de entrar aí, fica na internet lá, com a lupa, espião. Me expulsaram da igreja, não me aceitaram lá. Um pastor que não tem amor, que não tem a semana da paixão. Eu sei qual que é a tua paixão.
A paixão dele tem que levar preservativo e anticoncepcional. Essa é a campanha nos montes dele. Ah, é? Nossa luta vai ser grande. Nossa peleja não vai ser fácil. A pressão vai ser muito forte para os fiéis cederem. Os da sinagoga do diabo vão pôr à prova os fiéis. É um aviso do Senhor para a igreja no século 21. Os da sinagoga do diabo estão tudo que nem rato na porta da igreja, para ver uma brecha para poder entrar e contaminar aquilo que é do Senhor. Mas aí é que está o apelo do meu Salvador à igreja fiel: persevera até o fim, porque dar-te-ei a árvore da vida, a coroa da vida eterna. Sofre até a morte, que eu vou te dar a vida eterna. Não é fácil. A chantagem emocional é grande. Mandam até presente, mandam até cheque para depositar na tua conta, inclusive familiar aqui, para te comprar, para te fazer filhinho, filhinha, bituquinho, chuquinha. Volta para os braços do papai. É que nem eu cheguei na porta da casa dos meus pais esse dia, minha mãe olhou para mim nessa condição que eu estou pregando aqui, com o capeta no corpo. Se tiver alguém aí ouvindo aí, já manda o recado. Entra, filha, e come uma pizza. Se eu fosse católico, eu falava cruz, credo, Ave Maria. Mas naquela eu falei assim: Deus, sangue de Jesus tem poder. A pizza ia até andar, de tão enfeitiçada que estava. Oh, meu filho, esse povo fala mal de nós, ataca nós, trai nós, nega a fé, nega o evangelho, nega o caráter, nega tudo e quer comer pizza com a gente. E sabe o que eles falam? Que nós estamos aqui cometendo injustiça com as pessoas por querer amar Jesus e respeitar o que Ele manda. Irmãos, o cerco vai apertar. O satanismo está infiltrado dentro da igreja. O que é pregado lá, no templo do diabo, está sendo pregado dentro da igreja. E esse é nosso objetivo hoje aqui: expulsar eles daqui, arrancar eles daqui, tirar eles daqui. Vai tomar Santa Ceia em outro lugar, vai para outro lugar lá, que eu estou com vontade de mandar você, tá? Você não quer se converter, não quer se arrepender, não quer nada com Jesus. Você quer o quê? Você quer o sangue meu, né? Vampiro. Ele quer chegar, meu irmão. É que nem meu Senhor falou para os sacerdotes lá: vocês não querem entrar no reino e não querem deixar o povo entrar também, né? Vamos lutar, cenáculo. Vamos lutar, igreja. Vamos lutar no sangue do Senhor Jesus, meus irmãos. A recompensa é grande no céu. Grande será a recompensa para esses irmãos que vão lutar com o que Deus está falando hoje aqui. Ixi, tem coisa do Satã aqui. Tira. Ixi, tem coisa do capeta aqui. Olha o cabelo dele aqui, arranca. O diabo está querendo que você sinta a pena de você, dó. Sai, Satanás. Sai, Satanás. O diabo está querendo te conquistar. Pai, eu descobri que eu sou gay. Pai, eu descobri que eu sou gay. Sai, Satanás, dessa vida. Sai desse corpo, demônio. Aqui é casa de crente, aqui é casa de cristão. Esta casa aqui serve ao Senhor. Prefiro perder um filho do que ver ele servir ao diabo. O diabo está querendo fazer você se afrouxado. Olha para a cara do cão hoje, que está vendo que essa conversa furada. Manda fogo nele.
Manda fogo nele. Entendeu? Manda fogo nesse capeta que está falando aí, que nós não temos que ir tão a fundo no Evangelho. Está com medo do quê? De ir a fundo no Evangelho, hein? Serpente, cobrinha de Canaã. Não precisa ir a fundo, não. Vai a fundo aonde então? Na sala pornográfica, nos sites, entendeu? Pornográfico. Lá você vai fundo. O Evangelho não. Vamos ficar assim. A nado, tá bom. Um culto tá bom por semana. Para que mais culto? Só um culto tá bom na semana. Por que você não pega logo um palito de dente e arranca Jesus dos teus dentes? Né? Só essa semana um culto só tá bom. Limpa os dentes então, né? Dê uma performance. Nós não vamos admitir. Nós não vamos concordar, nós não vamos aceitar. Meu Senhor pediu para repreender aqueles que são da sinagoga do diabo, que se dizem cristãos e não são cristãos, que se dizem servos de Deus e não servem a Deus, mas estão tudo aí para representar o quê? O adversário. O sangue de Jesus tem poder! Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.